Esse vídeo aqui vai especialmente para aquele pessoal que fica falando: nossa, toda hora política, ai, vocês estão politizando as coisas, ai, os nerdolas só falam de política. Porque o pessoal do Heróis e Mais trouxe aqui as provas de que a galera da esquerda, muito mais do que os nerdolas, fazem politicagem com a cultura pop, e é inegável, tá? Nós temos aqui um ex-quadrinista falando de política com todas as letras e, inclusive, incitando o ódio. Esse vídeo tá bem legal e eu preciso comentar com vocês, fazer esse react desse assunto que o Tony e o Elvis trouxeram, expondo, tá bom? As doideiras que esse ex-roteirista da Marvel e da DC falou. É simplesmente inacreditável. A gente precisa falar porque a guerra cultural, como o Elvis já disse uma vez, parafraseando até uma outra pessoa, a guerra cultural ela já acontece faz tempo. A diferença é que agora os nerdolas entraram, a diferença é que agora o outro lado tá falando também, está se posicionando, tá bom? E é pra vocês verem que esse pessoal dos quadrinhos tem sim o seu lado, todo mundo tem o seu lado, ninguém é imparcial, isso é uma besteira. A diferença é que algumas pessoas incitam o ódio e colocam a política acima de tudo. E nesse vídeo aqui nós vamos ver como esse cara, que era do mundo dos quadrinhos, ficou completamente obcecado e tá aí, infelizmente, alimentando o ódio contra nós conservadores, tá bom? Um cara que fazia parte desse mundo dos quadrinhos, que devia focar no entretenimento acima da ideologia, mas ele não faz isso. Mas, falando de quadrinhos, você gosta de ler, você curte ler ou quer começar a ler mais? Então se liga nesse recado que eu tenho pra você. Se você gosta de ler quadrinhos ou talvez quer começar a entrar nesse universo, mas não sabe onde encontrar as melhores revistas, os melhores preços e as melhores promoções, você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop é uma loja virtual com mais de 10 anos do mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para o resto do Brasil acima de 150. Muito bom, né? Mas não para por aí, porque você também tem o nosso cupom de desconto. É só usar lá, Conversa de Nerd 10, para garantir 10% de desconto na sua primeira compra. Então não perca mais tempo e aproveite essa parceria com a Excelsior Comic Shop para você adquirir as suas HQs da Marvel, da DC e de tantas outras editoras com preços especiais com descontos exclusivos. O link vai estar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique e aproveite! E valeu, pessoal da Excelsior Comic Shop, pela parceria! E agora que você já recebeu esse aviso importante, bora para o react de hoje, porque, né, a gente precisa mostrar, a gente precisa provar. Tem muita gente que não assiste o vídeo todo e aí vem falar besteira nos comentários. Tem gente que assiste, mas não presta atenção porque tá tudo explicado e tem gente falando besteira ainda nos comentários. Mas enfim, a gente vai aqui expor e entender o que tá rolando, tá bom? Bora lá com vocês, mais uma análise do Tony e do Elvis. Um quadrinista antifa. Que isso, um quadrinista antifa? A gente vai explicar pra vocês bem, aqui. né? Vamos tentar desvendar isso aqui, meus queridos heróis. Estamos falando de Mike Deodato, que virou o Deodato. um militante. Ou ele sempre foi um militante, Elvis Ventura, de esquerda? Pra quem não conhece, quem é Mike Deodato? Depois da vinheta. Tá no Heróis e Mais. Mike Deodato mostrando sua verdadeira face. Olá, queridos heróis, eu tenho uma pergunta pra você. Você consegue separar o autor de sua obra em todos os momentos, Olá. mesmo quando ele dá declarações completamente nojentas? Aqui eu já vou responder ao Elvis, tá bom? Sem saber das declarações, eu acho mais fácil de separar. Agora, sabendo e vendo, eu acho difícil, tá bom? Por exemplo, o James Gunn, a gente sabe que ele é um cara progressista, só que eu gosto dele. Inclusive, depois que ele assumiu como CEO, eu acho que ele tomou essa postura mais moderada. Então, eu consigo, apesar das discordâncias, né? Eu consigo assistir aos filmes, às séries e não ligar uma coisa na outra. Agora, por exemplo, em relação a conteúdo, a criação de conteúdo aqui no YouTube, tem o Pablo Peixoto, que é um cara progressista, um cara de esquerda, mas que eu gosto bastante do conteúdo também, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, Elvis, eu consigo, mas depende do que o cara fala, porque, por exemplo, na época do Oscar lá, o Ainda Estou Aqui, toda a militância política que eles fizeram, me fizeram, né, de simplesmente não querer torcer para o filme ganhar, nem torcer para o Brasil, porque a gente sabe que a gente estava torcendo, na verdade, para um grupo seleto de artistas e não para o país, né? O Brasil não ganhou praticamente nada com isso, mas enfim. Tem gente que não consegue, não. Por exemplo, o Gaveta, ele deu declarações bem fortes Tem esse trecho do Gaveta, sensacional. Vocês já viram isso aqui, pessoal? contra J.K. Rowling. E olha só o que ele disse aí sobre a série Nossa, de Harry cara, Potter, que está muito sob pesado. a supervisão dela, de J.K. Rowling. Viram os 3 atores anunciados para elenco principal da série do Harry Potter? São o que se foda! Eu quero que essa bosta flop, pô, de uma série de uma autora transfóbica que tá perseguindo pessoas transgêneras. Transfóbica, transgênero, que pessoa horrível, né?
Daqui a pouco alguém faz igual fizeram com o Charlie Kirk, né? Assassinam ela. Ah, não, mas ela era tudo isso daí, né? Todos esses rótulos, então ela merecia morrer. Igual ele falou aqui, ó, quero que vá pro inferno. Quero que vá pro inferno. A galera pensa, não, o Gaveta vai vir com um vídeo falando argumentos porque nós deveríamos. Que se foda! Qualquer um de Tá vendo? Né? A ele, mas eles podem incitar o ódio, alimentar o ódio, né? Não, mas é nerdola. É nerdola que só vê política e não sabe separar as coisas, né? Esse vídeo tá muito bom, galera. Ó, palmas pra vocês. Tony Elvis, sensacional. Mas eu sei que tem gente que ainda vai chiar nos comentários. Né? Ah, inclusive, aqui, Tony Elvis, ou se vocês estiverem assistindo, teve gente aí nos comentários do outro vídeo a respeito do pacificador e da terra nazi, insinuando que a cor, tá bom? A cor de pele não importa, porque o que importa é a consciência. Então, peraí, vocês estavam falando que vocês estavam lutando contra o racismo, mas aí no comentário vem um mano e fala que a cor de pele não importa. Ué, se é racismo, a gente tá falando de cor de pele? Não, mas o que importa é assim, você tem que ter a cor da pele, que eles dizem defender, e além disso concordar com a ideologia, porque se você não concordar, aí você não tem a consciência necessária, ou seja, você não faz parte do grupo, mesmo o Tony Elvis sendo negros. Olha que loucura, isso aconteceu no meu último vídeo, vocês podem conferir, eu debati com um cara lá, né? Eu falei, ué, peraí, entendi agora, então tem que concordar com você, não basta ser negro, né? Se é um negro sem a consciência, negro ou preto, né, como as pessoas usam os dois termos, sem a consciência de esquerda, aí ele não serve, né? No caso, o Tony Elvis são conservadores. Então a opinião deles, por exemplo, a crítica que eles estavam fazendo, a militância do pessoal em cima do episódio, e eu deixei isso muito claro, o Tony Elvis também deixaram claro, a nossa crítica aqui é o pessoal que está militando em cima da série. A série em si não está lacrando, militando. É só uma temática que inclusive já foi explorada por outros autores. Né? Mas vocês percebem, né? Se não fizer parte da patotinha 100%, inimigo, você não tem a nossa consciência. Que coisa doentia, não é verdade? nós, criadores de conteúdo mais à direita, conservadores, se a gente falasse metade do que o Gaveta falou aí, caixão e vela preta. O Gaveta, né, simplesmente detonou a J.K. Rowling. Mas às vezes o pessoal tem uma opinião um pouquinho mais forte, né? Vamos chamar assim, uma opinião mais forte. O pessoal já, nossa, que extremista, não sei o quê. E isso vem de mim, né? Eu que sou uma pessoa que critica várias posições dos nerdolas que eu acho que muitas vezes são infundadas, porque não conhecem os quadrinhos, não entendem a proposta, ou às vezes estão caçando militância onde não tem, tá? Eu tenho essa consciência, vocês sabem disso. Eu sou conservador, mas eu faço essas críticas também porque o mundo não é preto e branco, tá? O mundo é muito cinzento e essa história de dicotomia, é direita ou esquerda, meu Deus, isso é um pensamento tão raso, sabe? O mundo é muito mais complexo do que isso, entre um lado e o outro, né? Tem coisas que a gente vai convergir, mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. E quem é, meus queridos heróis? Mike Deodato, que nós, Elvis e Tony, gostávamos muito, admirávamos muito esse cara. A gente comprou várias revistas em quadrinhos com a arte dele ali nos anos 90, né? Comecinho dos anos 2000. Eu adorava. Mike Deodato já desenhou pra Marvel, Vingadores, o Incrível Hulk, Spider-Man, Thor, Wolverine, Vingadores Sombrios. Quem lembra dessa fase aí? E na DC ele ficou muito famoso com a Mulher Maravilha, que era um título que tava em baixa, e quando ele pegou o título, fazendo a Mulher Maravilha bem sexy, bem bonita, o título se tornou um dos mais vendidos na DC na época. Ele não fez tantas coisas na DC além de Mulher Maravilha. Aqui, aproveito para falar, né, já que eu mencionei a questão da discordância, isso aqui é um ponto que eu discordo, por exemplo, da sexualização, que muitos nerdolas batem, né? Fizeram vários vídeos, inclusive alguns, né, a respeito da Sydney Sweeney e tudo mais, só que aquilo, geralmente os nerdolas falam que são cristãos, mas se não somos cristãos e defendemos a sexualização de personagens, tem alguma coisa muito errada. Vocês percebem? Percebem como não é homogêneo? Não dá simplesmente para você colocar as pessoas numa caixinha aqui 100% e é isso e acabou e fechou. Você vai entender o pensamento daquela pessoa de acordo com o que ela fala, que é o caso aqui do Mike. Né? Você vai ver o que ele está defendendo. Então aqui só um adendo em relação a essa sexualização, porque os nerdolas falam, cristão, nosso Senhor Jesus Cristo, mas defendem a sexualização, por exemplo, aqui da Mulher Maravilha e de outros, tá bom? Mas enfim, continuando aqui. Como muito conhecido mesmo, desenhando na Marvel. Hoje Mike Deodato está no independente, quadrinho independente. Aí começou o problema. Tá rolando o crowdfunding aí das obras dele. Ele tá fazendo alguma coisa nesta área independente. Ele fez o crowdfunding, né, que é para arrecadar fundos para fazer as obras, que é o que o pessoal da Liga Nerdola tá fazendo, né, com o Nerdola Comics. parte da chamada invasão brasileira nos quadrinhos americanos, junto com outros artistas, como Ivan Reis, Ed Benes e Joe Bennett. E o Joe Bennett, infelizmente, foi uma vítima da ideologia, da radicalização de Mike Deodato. Pois é. Final. Mas vamos lembrar agora do passado e as polêmicas envolvendo Mike Deodato e Joe Bennett. Uma injustiça gigantesca. Gigantesca. E aqui vocês vão ver, tá? Não tem como ficar, não, mas veja bem, são os fatos, gente, o que aconteceu é a declaração, ou são as declarações dos caras, são os fatos, tá bom?
Aí vocês vão falar, não, mas é política. Tem política, os próprios caras vão falar isso, vão acompanhar. Ele fez uma injustiça com o seu colega de profissão. Muito politizado, vocês estão vendo aí. Mike Deodato saiu nesse portal dizendo, bolsonaristas são a escória do mundo. Tá vendo? Se chama de escória, significa que são lixo. Se são lixo, não merecem viver. Né? O que aconteceu com Charlie Kirk é só um exemplo. E de novo, os extremos existem dos dois lados. Só que a gente tá vendo, em questão de número, né? Inclusive uma passação de pano para as coisas violentas que a esquerda faz, né? E é sempre em cima dos conservadores e, por exemplo, no caso do Charlie Kirk, um conservador bem pacifista, né? Curioso, né? O cara não era extremista, mas a mídia chama de extremista. Não adianta, tá? Os extremos existem dos dois lados, mas a balança pende muito para o lado da esquerda. Isso aqui é inegável. Mike Deodato, nessa época, inclusive, falou que Joe Bennett estava trabalhando num grupo de supremacistas brancos. Olha isso. Outro rótulo, né? Que já ficou estúpido. E, de novo, o pai do... Aproveitando aqui para falar, o pai do Peacemaker, né? O Walkie, ele é um supremacista branco. Porque ele é, de fato, um nazi. Mas agora todo mundo é? Todo mundo é? Olha a loucura desse argumento desse cara. Fica e vendo. pra essa galera, todo mundo que não concorda ideologicamente com eles, pra eles, todo mundo é supremacista branco. Nossa, que bosta. Eles precisam desses rótulos extremos, né? Justamente para desumanizar. E aí, se uma pessoa realmente é isso, ela não serve nem para debater, né? Ela tem só que ser eliminada mesmo e acabou. Isso é ódio, pessoal. Não falam tanto do incentivo ao ódio, discurso de ódio? É o que esse pessoal faz contra os conservadores. Nazi. Nazi, é fácil, entendeu? Meu Deus do céu. Olha como a ideologia corrói a mente das pessoas. E o incrível que vocês vão ver, que pessoas como o Mike Deodato acreditam que realmente estão fazendo bem, estão do lado do bem. Achou errado? É o lado da virtude, né? São os virtuosos que entendem realmente o mundo, sabem de todos os problemas, como resolvê-los. Os problemas, o problema, né, é só a direita. Eliminando a direita tá tudo certo, né? Otário. Olha esse tweet aí. Joe Bennett é contratado por supremacista branco. Após ser demitido da Marvel, o ilustrador Joe Bennett assinou o contrato com a editora coordenada e aí ele vai. Nessa matéria que a gente mostrou pra vocês aqui, ele fala, pois bem, Joe Bennett foi contratado por Vox Day, pseudônimo de Theodore Robert Bailey, considerado um supremacista branco. É isso aí, meus queridos heróis. Mas... Por quê? Porque sim. Ele é considerado por quem? Por que esse rótulo está certo? Porque sim, acabou. Essa aula de liberdade de expressão. Sim, a pessoa tem liberdade de falar merda e as pessoas têm a liberdade de refutá-las e provar que elas estão erradas. Uma vez, pra essa galera, todo mundo que não concorda com eles é um nazi, é um racista, é um supremacista branco. Detalhe, eles falam isso do Elvis, cara. Eles falam isso do Elvis e do Tony, que são negros. Vocês percebem que não é sobre a raça. Né? Não importa a cor da pele. Mas enfim, eles vão discorrer aqui, tem muita coisa boa. Mike Deodato com a cor do Joe Bennett. Só compara isso. Só pensa. Compara a cor de um com o outro. É o que a gente fala. Para esquerdistas que têm a mente completamente destruída, o coração completamente enegrecido pela ideologia, a realidade não importa. Fazer qualquer relação do Joe Bennett com grupos supremacistas é no mínimo loucura. É loucura, é insanidade. Né? Um cara pardo aqui. Não, mas ele... Ele é supremacista branco. Ai, gente, não dá. É isso aí. É no mínimo loucura, cara. E aí eu fico me perguntando, sabe, Elvis, você que tá aí assistindo a gente, quem são os conspiracionistas de verdade? Somos nós, conservadores? Quem são os radicais, Tony? Quem são as pessoas que realmente são radicais e promovem violência? Quem são essas pessoas? Qual é o lado? Qual é o espectro político que faz isso? Deodato também já manifestou, via redes sociais, apoio a decisões editoriais ou convenções que se posicionaram contra o movimento Comicsgate. O movimento Comicsgate é... Aí eles colocam esse rótulo, né? Que é um grupo de ódio. Por quê? Se é um grupo de ódio, é um grupo extremista. Só que ao mesmo tempo, o mesmo cara tá destilando ódio. Tá fazendo várias críticas pesadíssimas em cima das pessoas. Não, mas os outros que são responsáveis pelo ódio. É o famoso ódio do bem, né? Se tá do lado deles, é um ódio do bem. É um racismo do bem, que é o que fazem com o Tony e com o Elvis. Não, vocês não são negros o suficiente, né? Porque vocês não têm a consciência. Tem que ser negro e ter a consciência, senão você é menos negro. Que coisa absurda, né? Decisões editoriais ou convenções que se posicionaram contra o movimento Comicsgate. O movimento Comicsgate é liderado pelo desenhista Ethan Van Sciver, que é um desenhista também conservador, que expôs na época e ainda está expondo essa ideologização do mercado de quadrinhos americano. Recentemente foi ele que expôs aquele roteirista Dan Day, lá da DC, que comemorou a morte de Charlie Kirk. Então, aí é ódio, né? Não concorda com a gente, ódio, pelo amor de Deus. Então, o Mike Deodato adorou o que aconteceu na época, porque foi uma caça às bruxas. O movimento woke estava muito forte, na DC e na Marvel principalmente, nessas duas grandes editoras. E muitos desenhistas, editores, arte finalistas, coloristas foram demitidos porque eram conservadores ou, no mínimo, neutros. E aquilo, o pessoal vem com esse discurso, né? Somos contra a intolerância, essas pessoas são intolerantes e tudo mais. Então tá bom. Se vocês são contra a intolerância, vocês são a favor do diálogo. Então, na teoria, cada lado apresenta as suas ideias, os seus argumentos, então todo mundo pode falar. Mas não,
Quando se trata desse pessoal extremista de esquerda, eles querem que a direita não fale. Eles querem simplesmente cancelar o cara que é conservador. Né? E já rotular, não, é ódio, é isso, é aquilo, o cara não pode falar, ele é cancelado, ele perde o emprego, mereceu. Vocês percebem? É loucura, gente. Por que você não vê mais aqueles roteiristas dos anos 90 ou começo dos anos 2000 trabalhando hoje na DC e na Marvel? Porque foi feito ali, segundo o próprio portal The Bounding Comics, eles, inclusive, falam aqui que houve uma lista negra. É uma caça às bruxas, né? Descoberto uma lista negra pra colocar pra fora os conservadores que ali estavam. Vocês viram aí que Mike Deodato tá aí, ó. Esse é o povo a favor do diálogo? Interessante esse diálogo, né? É o diálogo entre duas pessoas da mesma ideologia, né? Ah, que vocês não explicaram, né? Agora eu entendi. Se for um diálogo com um conservador, aí não pode mais, aí não é diálogo, aí não tem como, né? Palhaçada, este print, né? Ele apoiando esta possível, provável lista negra. E a matéria do Bounding Comics ainda fala sobre uma lenda dos quadrinhos que criticou essa lista negra. O Chuck Dixon, a matéria fala, o escritor da DC e da Marvel, Chuck Dixon, também disse ao Bounding Comics em 2018 que essas editoras de histórias em quadrinhos colocavam indivíduos na lista negra por suas crenças religiosas ou políticas pessoais. Olha só, isso não é intolerância, né? Entendi. Vou fazer uma pausinha aqui bem rápida, meus queridos heróis, pra falar do Joe Bennett. O Elvis já falou aqui. Um cara que é pardo, paraense, nasceu ali em Belém do Pará. Um cara que é, inclusive, descendente de índios, cara. O cara parece um índiozão gigante. Parece o Hulk. Parece até o Hulk. Vocês conhecem o Joe Bennett, gente? Ele esteve aqui em live conosco. Parece nosso irmão, Tony. Pois é, participando de eventos juntos. E assim, um cara é muito parecido conosco, pô. Como que um cara desse pode ser um antissemita racista? Entendeu? Não, mas o cara que é branco, ele sabe mais do cara que é negro. Então, no fim, não é sobre a raça. Esse que é o ponto. Não é sobre a raça, não é sobre a cor da pele. Entendeu? Eles são os verdadeiros intolerantes. Mas é o racismo do bem, é o ódio do bem. Meu Deus. Olha, se depois de tudo isso, a galera que vem assistir aqui, que é neutra, não abrir os olhos, não precisa ficar militando na internet pela direita não, mas pelo menos você abrir os olhos pro que tá acontecendo. Ou a galera que fala, não, mas eu sou de esquerda, não gosto de nerdola. Tudo bem, não precisa concordar 100% com a gente, mas será que dá pra ter um consenso de que isso aqui é absurdo? Por favor, gente, prestem atenção, abram os olhos, é um apelo que eu faço. Eu faço esses vídeos pra gente debater assuntos que são importantes, porque a gente tem o direito de expressar a nossa opinião, a nossa visão e a nossa ideologia. E aí, vocês têm que ver o que tá acontecendo, tá? Beira a insanidade o tipo de coisa que esse pessoal fala, tá? Por favor, analisem, prestem atenção, comparem as informações, vocês têm acesso à internet, não sejam manipulados, aprendam a consultar fontes, a comparar dados, a ouvir os lados, e aí sim formar opinião e não sair falando um monte de besteira como um papagaio de pirata, né? Como fala o ditado. Por favor, fica esse apelo aqui pra vocês. Supremacista branco. Revolucionariamente esquerdista não tem lógica. Não tem lógica. Como o Mike Deodato e todos os esquerdistas brasileiros dessa área do quadrinho, da área da arte, estavam pé da vida com o sucesso do Bolsonaro e a ascensão da direita, eles não faziam cerimônia de cancelar quem fosse. Ó, eu só quero abrir um parênteses aqui que não dá pra falar que são todos esquerdistas. Vocês sabem aqui que eu vivo batendo na generalização. Mas infelizmente, pelo menos o pessoal que é público, eles falam mesmo, eles atacam mesmo e não estão nem aí. Com exceções tipo o PCO, que defende a liberdade de expressão e o devido processo legal, né? A maioria do pessoal que está aí na mídia da esquerda realmente tem esses posicionamentos absurdos e extremos, né? Não fazia cerimônia. Nessa época, Joe Bennett estava muito famoso também com o seu Hulk. O Hulk, um dos mais badalados Hulk. Uma fase chamada Imortal Hulk. Inclusive, muito indicada a prêmios. Lembra que eu falei sobre o Hulk do Mike Deodato ser o melhor Hulk? Pois é, meus queridos. Dá pra pensar o quê, né? Tony, existe aquela frase. Triste, né? O cara é talentoso, mas tá completamente cego pela militância, né? Sempre tem alguém melhor do que você. É isso aí. Automaticamente, ao E é aquilo que o Elvis perguntou no começo, inclusive, dá pra separar? Mano, a gente não tem como negar o talento do Deodato. Mas é aquilo, cara. São coisas absurdas, entendeu? Você vai simplesmente olhar e falar, não, isso aqui tá tudo bem, deixa pra lá. Não tem como, entendeu? Porque você sabe qual que é o pensamento do cara, o que ele tá tentando fazer. E, cara, é difícil. Automaticamente, ao endossar e incentivar o cancelamento de Bennett, Mike Deodato se torna aquilo que ele diz combater. Exato. Uma pessoa. Agora vocês prestem atenção nesse post aí. Olha só, o que diz nesse post da Ventura? Ser um bolsonarista já seria prova suficiente de mau caratismo. E aqui ele tava compartilhando vendo? Esse site ali que com certeza tava falando besteiras do Joe Bennett. E depois ele responde o próprio post. Se bolsonaristas já são a escória do mundo, que dizer de supremacistas? Tá vendo? É o que eles falaram. Paraense, um cara pardo, não é um branco europeu de olho claro. Até porque no Brasil somos todos misturados, né? E o brasileiro é miscigenado, para com esse papo louco, insano de supremacista. Putz grilo, meu, que dá até preguiça, cara, de ficar repetindo o óbvio aqui. É isso aí. O que acontece? Não tem debate com essas pessoas. Elas olham pra você, elas olham pro Joe Bennett, elas olham pra mim. Se a gente não apoiar o lado político deles, automaticamente nós somos fascistas ou nazistas. Escória. Meu Deus, acabou. Você não apoia
Você não apoia o que eu apoio, você é um nazista, você é um fascista. Então você não é a favor de deletar bebês no ventre da mãe? Então você é um cristão? Você é um retrógrado. Você é retrógrado, porque hoje em dia a gente já tem um consenso científico, né, de que esses bebês, né, igual aquele debate lá com a Ana Campanholo. Não, ele é um ser vivo, mas ele não tem vida. Eu não tô nem parafraseando, tá? É a frase de uma feminista, né? Mas enfim. Atenção dobrada então pra esse post aqui. O próximo post, vocês estão vendo. Mike diz o seguinte: muito triste isso tudo. Quadrinista, mais que qualquer um, deveria saber a diferença entre o bem e o mal. Nossa, entre o bem e o mal. Eles são donos da verdade, né? Putz grilo, que pessoal iluminado, né? Essa frase é sensacional. Eu concordo plenamente com o Mike Deodato. Você, Mike Deodato, que escreve sobre heróis, você deveria saber que o que aconteceu com Charlie Kirk foi o mal. Exatamente. É estranho, né? Um cara que tá nesse mundo, que coloca ali... Sim, tem histórias mais complexas, mas geralmente é o bem vencendo o mal, é o herói vencendo o vilão, não é? O vilão, por mais que às vezes ele tenha motivações compreensíveis, ele ainda é o vilão. O que a ideologia não faz com o cara, né? O que ele falou realmente sucateia o cérebro. E ele não era o mal. O cara que matou ele era o mal. O cara que matou um pai de família na frente da esposa e dos 2 filhos pequenos. Então, a filhinha, com medo do barulho, da multidão, correu em direção ao pai, pensando que ele poderia ajudá-la. Isso aqui eu não sei se é verdade, tá? Eu já vi algumas pessoas questionando, mas enfim, só um adendo. Reflexo natural de uma criança. De qualquer jeito é absurdo, né? E é absurdo que tem gente ainda falando que isso aqui tá certo. É inacreditável, cara. O cara só queria debater, cara. Olha o post desse cara. Ele foi pego nas próprias palavras. Ele desnudou a si mesmo. Ele mostrou como a alma dele, o coração dele, está corroído de maldade. Por quê? Por que, Mike Deodato? Você não reconhece o mal. Meus queridos heróis, nós recebemos isso aqui, ó. Então, todo esse contexto para mostrar o que ele realmente compartilhou, né? Não são falas dele, como o covarde do Ed Renekiewicz, que usou a frase de um pastor negro para criticar o Charlie Kirk, né? Porque se você critica ele, ele vai falar, não, eu usei a frase de um pastor esquerdista, né? Infelizmente, tem gente que acha que ainda é compatível, né? As duas coisas, mas enfim, o Mike Deodato fez a mesma coisa aqui, né? Ele compartilhou, não é a fala dele, mas ele compartilhou, ou seja, ele concorda, né? É óbvio que ele concorda. Post de Mike Deodato. Bala mágica transforma nazista em pai de família. Mano, eles estão banalizando demais. Meu Deus, que pensamento mais burro, que desserviço estão fazendo, né? E que banalização, que desrespeito com quem foi vítima dessa ideologia, né? Desgraçada, diga-se de passagem. Sugerindo, então, que Charlie Kirk era um nazista. E outros istas, né? Mas, meus queridos heróis, olha só. Essa mulher aí que vocês estão vendo, ela é a melhor amiga. Era a melhor amiga de Charlie Kirk. Isso aqui é a Candace Owens, né? Que ele tá com ela. Não sei se eles eram melhores amigos, mas eram amigos. A Candace Owens é uma mulher negra, conservadora. Como tem gente louca, igual os militantes do Twitter, falando ainda, né? Não, porque a dimensão nazi representa os Estados Unidos. Como teve um comentário muito bom no meu vídeo, dizendo, né? Se foi você que falou, pega os seus créditos aí nos comentários. Dizendo, não, os caras falam que, né, em teoria, pelo menos, esse universo, pelo menos na Terra X dos quadrinhos, esse universo é assim porque os Estados Unidos perderam. E não é esse universo não é assim porque os Estados Unidos conseguiram implementar a ideologia deles. Então tem que ser um baita de um ignorante para achar que é a mesma coisa, tá? Como o meu brother lá Um Cara Qualquer falou, o James Gunn pode estar alimentando os trolls, né? Mas é aquilo, seria muito bom se a gente pudesse sentar e não ficar pensando na militância política, né? Só curtir uma história mesmo, mas enfim. E olha aí a quantidade de negros, amigos do Charlie Kirk. Olha isso, negros pessoal, que estavam presentes lá, entendeu? Na despedida do Charlie. Mas esse pessoal, ele é menos negro, entendeu? Se o cara é negro e ele não é de esquerda, ele é menos negro porque ele não atingiu a consciência. É igual um cara que é pobre, mas ele não é de esquerda, não é comunista. Ele não atingiu a consciência, entendeu? Então, se você não se encaixar 100% no que os caras querem, você é um inimigo, tá? É só ver o que o Stalin fez, tá? É um exemplo extremo, mas né, de pouco a pouco, degrau a degrau, vai chegando nessas coisas absurdas que aconteceram. Kirk. I've been working with Charlie since 2017. We held the first black leadership summit at the White House for black conservatives to go. Never has happened in the history of the country. Charlie's idea, the white man you talking about, his idea was to galvanize. And you know who helped us do it? For you suckers out there, you know who helped us do it? we got one black man to donate us money to get all those kids out. We pay every single one of their airfare. We put them up in a hotel, and some of them ain't never been to the White House before. Some of them ain't never put on a dress before. They ain't never had an occasion where they can dress up before. We paid for every one of them to get there. One black man gave 20 grand. Who's helping us raise money to get black people to the White House? White people. The man that stood next to me that would go to fundraiser to fundraiser, the woman that stood next to me to go from fundraiser to fundraiser to tell people about the mission that Charlie Kirk started was number white people. And then you turn around, that man ain't never been raised to me.
Charlie ain't got a racist bone in his body. Y'all Negroes don't want to hear the truth from a black man. The funny thing is, you claim that it's bad that people are honoring Charlie Kirk and he was much better of a man than George Floyd. Nossa, ele ainda, né? Ele ainda mencionou o George Floyd, né? Não vamos nem entrar nessa questão. Mas vocês percebem, gente, é um homem negro que fazia parte do movimento que o Charlie comandava. É mentiroso, é desonesto. É mau caráter você falar isso do cara. Você, não concordo que ele falava isso sobre aborto, não concordo que ele falava isso sobre transgênero, tudo bem, você pode não concordar. Mas chamar ele de nazista é uma coisa completamente absurda, cara. Absurda. Você não conhece Charlie Kirk. Nunca, você não sabe quem é Charlie Kirk, Mike Deodato. Aqui no primeiro comentário, o Oliver Santana fala: a skin desses caras é sempre igual. O outro que diz: esse cosplay de Lex Luthor outra vez, será que agora vai ou passará um pano pra esquerdista como sempre? Pois é. Aí nós recebemos, pra finalizar o vídeo, meus queridos heróis, uma postagem também dele agora se auto-intitulando um quadrinista antifa, né, E essa aqui vai pra quem fala: ai, Nerdola só fala de política, oi. Vamos ver então o que o esquerdista quadrinista falou, vamos ver. Significa antifascista, porque na cabeça dele e desses cheirosos, quem não concorda com eles é fascista. Mas nessa postagem ele diz: tem gente que adora repetir que quadrinho não deve ter política, mas isso nunca existiu. Quadrinho sempre teve política. Até nos super-heróis mais clássicos como os X-Men, tudo é sobre diferença, preconceito, exclusão, resistência. É política pura. É política pura. Não, mas os nerdolas que falam de política demais. Realmente, eu já falei, não vou ficar insistindo, né? Tem uns que exageram, mas a gente fala de política porque outros também falam, o outro lado também fala. Não, mas a gente não pode falar, só eles, né? Faça-me o favor, né? Isso aqui é outra falácia, tá? X-Men é briga de mutante contra mutante. Só mostra que ele não entende nada. Por isso que ele não tem nenhuma história. Realmente, ele não é um autor, ele só desenha. Deveria haver um consenso, eu acho, né? O cara que tá desenhando, ele não precisa concordar, mas ele pelo menos entende o que tá sendo falado, né? Tipo, Stan Lee e Jack Kirby, né? Mas aparentemente o cara aqui ele só se preocupa mesmo com a ideologia dele e não prestou atenção no que os quadrinhos falavam. E por isso, porque ele não entende das coisas. E pra mim o quadrinho é isso, é vida, é expressão, é voz. Não existe separar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, tudo vai estar lá no meu trabalho. Até o silêncio, até a omissão, é político. Só que eu não vou me esconder, não vou ficar em cima do muro. Que bom. Isso aqui eu concordo, as pessoas vão expressar o que elas pensam. Né? Mas é bom que isso fique claro, né? O Tony vai falar isso, né? Bom saber disso, sabe, cara? Que bom saber disso agora. Que você não vai ser um profissional, verdade. Você vai sempre colocar política, mesmo nos quadrinhos encomendados, né? Que bom saber disso, né? É o que você tá dizendo aqui, não é isso? É ou não é? Não sei. O entretenimento puro simplesmente vai ser abandonado, né? Pelo menos nessa pegada aqui. Bom, mas se o cara coloca quadrinistas antifascistas, a gente já sabe, a gente não vai consumir. Entendeu? É assim que funciona. Você quer seguir? Siga. Da mesma maneira que eles não vão conseguir consumir Nerdola Comics ou o pessoal que é omisso, né? Que só quer o entretenimento puro. Né? Ai, caramba, que preguiça, viu? Tony, esse cara tá chamando pra briga, Tony. Tá chamando pra briga. E cabe a você, meu querido herói e minha querida heroína, pensar. Eu vou consumir o trabalho de um cara que está falando com todas as letras que tudo que ele faz, tudo que ele quer fazer é com a política nojenta dele. Ele não vai... E contra os fascistas, que são os conservadores na cabeça dele, né? Vai ser profissional, que o Tony falou. É o que parece. É o que ele tá falando. E no Brasil de hoje, depois de mais uma tentativa de golpe, mais uma loucura. Como que se faz golpe, o Mike Deodato, sem arma? Me diz. Como? Sem exército. Só me explica. Velhinhas com Bíblia e batom, né? Pra ele, pra essa galera, Bíblia e batom realmente são umas armas muito fortes. Porque isso faz parte, Tony. Porque isso faz parte da narrativa da esquerda. Eles precisam disso, eles precisam se apegar a isso aí. Não, o Bozo é mal demais, ele tentou um golpe. Você não pode gostar do Bozo. Se você gostar do Bozo, você é um fascista. 20 anos de ditadura ensinaram que não dá pra dar anistia a golpista. Que a resposta ontem e hoje sempre será o povo nas ruas. É assim na vida e é assim na arte. Porque quadrinho é resistência, quadrinho é grito, quadrinho é política. Quadrinho, só faltou o emojizinho assim, ó. Quadrinho é política. Em relação à questão do Brasil e do golpe, eu vou deixar nas palavras do Tony e do Elvis, tá bom? É óbvio, né? É óbvio. E uma curiosidade, né, que ele fica falando, não, sem anistia, não sei o quê, mas a galera que fala sem anistia hoje, tipo Caetano Veloso e outros, Chico Buarque, receberam anistia, né? Os comparsas do Lula, tipo José Dirceu, também receberam anistia. Curioso, né? Anistia pra mim, perseguição pra vocês. Esse povo comunista, hipocrisia, a definição de hipocrisia é esse pessoal da esquerda, né? E eu nunca vou deixar de dizer o que penso. E o primeiro comentário, Elvis, anticomunista também tem? Primeiro comentário da postagem dele ali, ó. E aqui vem um cara dizendo, o direito que você tem de ser anticomunista, ele também tem de ser antifascista. Cara, presta atenção que o Mike Deodato e esses grupos não sabem o que é fascismo. Não sabem. Eles estão chamando pessoas conservadoras, pessoas religiosas de fascistas. E aqui tem uma diferença, né? Porque o pessoal... muitos vestem a camisa, o próprio Lula falou, o Flávio Dino falou, né? Não, eu sou comunista, não sei o quê. Mesmo tendo todos os dados, os fatos lá, o Stalin matou mais que o bigodinho desgraçado da Alemanha. Né? O pessoal fala muito do que ele fez, que foi uma atrocidade, que nós inclusive condenamos, só que o mesmo pessoal defende, por exemplo,
o cara que matou mais gente. Aí sempre vem um, veja bem, não veja bem. Ele matou e acabou, entendeu? Isso é o fato. Nem tudo é relativo nesse mundo. Acorda pra vida. Fascistas. É isso aí. É isso, é uma estratégia da esquerda de fascistas. É isso aí. É isso, é uma estratégia da esquerda, é uma estratégia comunista, inclusive. Que o Mike Deodato pode ter caído e nunca mais ele quis saber do contrário. O Thiago Braga fez um vídeo... Pelo jeito que ele tá, é muito difícil dele sair. Não é impossível. Teve um artista recentemente, acho que o Giga tá cobrindo isso lá no canal dele, que mudou de lado, né, radicalmente, ainda bem. Mas tem gente que infelizmente só vai mais a fundo e é um caminho sem volta, infelizmente. Né? Sensacional. Pouco depois da morte do Charlie Kirk, expondo essa estratégia comunista de chamar todo mundo de fascista. E aqui, pessoal, tem esse trecho do Thiago Braga que a gente não vai reagir, tá bom? Fica a recomendação, um vídeo completo explicando e realmente expondo o que tá acontecendo e desmentindo também várias coisas que o pessoal fica jogando aí na internet. Então eu vou parar por aqui, o vídeo do Tony do Elvis completo vai estar aí na descrição, porque tem mais um trecho, você faça o favor de assistir, inclusive para conferir essa análise desse trecho do Thiago Braga, tá bom? Mas é isso aí, pessoal, fica o meu apelo, espero que vocês de verdade prestem atenção no que está acontecendo, reflitam e vamos, por favor, fazer debates saudáveis e tirar esses rótulos de desumanização do nosso meio, beleza? E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.